Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano. Vamos lá. Eu ia começar o programa de hoje falando dos 14 vetos que o Capitão Corona fez na Lei de Proteção a indígenas quilombolas e aos quilombolas. Mas saiu uma notícia aí no final da tarde, início da noite, que me deixou, que despertou muito interesse. Foi o Facebook derrubar uma rede de 88 contas. Eu estou falando de 88 contas. Vou dar aqui o texto. O que o Facebook, com certeza uma empresa repleta de marxistas, comunistas, né? Um pessoal perigoso, chegou à conclusão que essas 88 contas, páginas e grupos ligados a funcionários dos gabinetes do presidente Jair Bolsonaro e aliados. Entre eles, 2 filhos. Os senhores Flávio Bolsonaro, o da Rachadinha, então agora senador, e o deputado federal Dudu, Eduardo Bolsonaro. E além de deputados estaduais, Alana Passos, Anderson Moraes, ambos do PSL do Rio de Janeiro. Para a empresa, essa empresa certamente comunista, como eu falei, o Facebook, o conjunto dessas 88 contas, páginas, etc., agia para enganar sistematicamente o público sem informar a verdadeira identidade dos administradores, desde a eleição de 2018. Portanto, senhoras e senhores, está aqui, ó. Nos domínios do Facebook, a rede em questão atuava através de 14 páginas, 35 contas pessoais e um grupo. Também no Instagram houve remoção de conteúdos e tal. Vamos ver agora se aquela CPI das fake news, vendo essas páginas retiradas, essa acusação, foi uma apuração feita por esses comunistas americanos lá do Facebook, tomam alguma providência e resolvam de vez punir, né, esse clã da família do Capitão Corona, que a gente sempre desconfiou. Outro dia foram presos alguns elementos, vamos usar a linguagem até policial, depois saíram, tem um preso ainda, sabe? Gente perniciosa, perigosa, que distribuía fake news à vontade. E está aí o Facebook, só que não foi só nos Estados Unidos, aqui no Brasil não. Também nos Estados Unidos, e gente ligada ao Trump, que é amicíssima, né? Que é muito amigo do Capitão Corona, também teve páginas retiradas no Facebook. Esse é um dos assuntos do Papo com Zé de hoje. O outro é o veto do Capitão Corona, como eu falei, a lei de proteção a indígenas e quilombolas. Entre outras, ele vetou o acesso à água potável. Quer dizer, índio tem que tomar água de quê? Né? Derrubou a distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção para as aldeias. A justificativa criaria muitas despesas. Porque tratando o índio como gente que tem que desaparecer. Não demarca terras indígenas, não é? Não proíbe o avanço, não contém o avanço dos garimpeiros e grileiros, não é? Deixa a pandemia se estender, se alastrar pelas aldeias indígenas, e agora uma série de restrições. Abriu um pouquinho, mas por outro lado fechou de uma forma cruel, mas o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, eu não sei como é que vai ficar essa situação, deu hoje uma lista de obrigações para o governo cumprir, para proteger os indígenas. Então, enquanto o governo veta, o ministro Luiz Barroso manda o governo cumprir uma série de tarefas, de exigências. Diz ele é uma contrapartida, na verdade, a esses vetos de 14 trechos da lei
que o Capitão Corona foi lá, em meio à pandemia, em meio a essa, a contaminar, está infectado, ele conseguiu fazer uma maldade com os indígenas. Além desses dois assuntos, do Facebook e do veto à proteção aos indígenas e quilombolas, nós vamos falar também do Ministério da Educação. A qualquer hora, a qualquer momento, pode sair o nome de um ministro da Educação. É bom lembrar que nós estamos há mais de 20 dias sem ministro da Educação, há mais de 60 dias sem ministro da Saúde, e agora parece que a ala evangélica vai vencer e será alguém da ala evangélica. É inacreditável, né? O governo tem ala ideológica, dizem ala ideológica, ala evangélica, ala familiar, e fica esse samba-lelê, né, no governo do Capitão Corona. Quero falar também do Fla-Flu. Vai ter a decisão da Taça Rio hoje à noite. E o Campeonato Carioca nunca foi tão maltratado, esculhambado, virou uma confusão dos diabos. O Fluminense tem o direito de transmissão do jogo por sorteio, mas o Flamengo entrou na justiça, quer transmitir o jogo também, a Globo saiu fora, mas deu autorização para o Fluminense transmitir na sua Flu TV, na internet, mas o Flamengo entrou na justiça e vai transmitir também, né, no Flá TV. O Flamengo está se tornando, graças, não à história, à tradição, ao time em campo, mas essa diretoria do Flamengo está se tornando intragável, é um absurdo o comportamento dessa diretoria do Flamengo, que está de braços dados com o Capitão Corona. Aliás, o presidente do Flamengo teve recentemente lá em Brasília ao lado do Capitão Corona. Não quero dizer que ele está infectado, mas é uma possibilidade, porque durante esses dias anteriores ao teste, o Capitão Corona já tossia para chuchu. Tem fotos dele tossindo para lá e para cá. Eu já falei aqui dos indígenas, vocês podem participar, né? No 11-992-030506, a gente bate aquela bola e vamos falar hoje do programa também. Vamos ver o que nós temos aqui. Moraes Moreira. O Moraes Moreira morreu há 3 meses e pouquinho e hoje faria 73 anos. Vamos falar dos números da pandemia, dos números trágicos da pandemia. Mostrar um negócio muito legal, um vídeo de uma ciranda antifascista organizada, produzida pelo querido, talentoso Antônio Nóbrega. A volta no Paulistão. 6 anos do 7-1, lembra? Do dia triste para o futebol brasileiro. 6 anos já se passaram. Procópio Ferreira e o Momento Cobrança fora do, vamos lembrar, do programa Central do Brasil, que é muito legal aqui, de segunda a sexta, na TVT, às 8 da noite. Vamos falar do Capitão Corona, que agora o nome se justifica. Eu chamo ele de Capitão Corona faz tempo. Aliás, eu me inspirei, eu copiei do Bernardo Melo Franco, que é excelente jornalista de O Globo, que ele que começou a chamar o presidente da República de Capitão Corona. Eu gostei, adotei, continuo chamando e agora cai como uma luva, porque o homem está infectado. Fez tudo para ficar infectado. Fez tudo para ficar infectado. E ele, ontem, ele fez a propaganda da cloroquina, parecia aqueles comerciais de remédio do Silvio Almeida, não sei o que e tal, papá. Todo mundo sabe, todos os médicos, cientistas, a Organização Mundial da Saúde, que a cloroquina não resolve esse problema. Ele se comporta como se estivesse tomando cloroquina e está tudo resolvido, estimulando as pessoas a tomarem cloroquina com uma salvação total para o problema da Covid-19. Isso talvez se justifique porque gastou muito dinheiro nos laboratórios do Exército fabricando cloroquina, cápsulas de cloroquina. Mas eu separei o vídeo para a gente ver que sujeitinho é o presidente da República. Olha aí só o comercial da cloroquina, que absurdo. Bem, estou tomando aqui a 3ª dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios, né, que podem ajudar a combater o coronavírus.
Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto. Você sabe que esse riso dele, meio nervoso, eu tenho até medo. É uma coisa assim meio maquiavélica. É um paspalhão. Agora, não digo que é pior, que ele fala tanta asneira de 5 em 5 minutos, mas uma coisa ridícula, absurda, foi, além dessa propaganda da cloroquina, foi ele ter colocado no Twitter dele elogios a ele mesmo. Disse ele. Ele vive num mundo, não sei que mundo que ele vive, né? Pior que tem 30% da população que acha sensacional todas as cretinices que ele faz e diz. Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservou vidas e empregos sem propagar o pânico que também leva à depressão e mortes. Escreveu ele no Twitter. Ele agora está com a mania de dizer que houve muito suicídio, pessoas se suicidaram por não ter emprego. Onde estão esses números, Capitão Corona? Baseado em quê? Eles lançam no ar uma coisa e uma porção de gente acredita nos absurdos que ele diz. Vamos pegar o pessoal que está se manifestando aqui? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Tim. Tá, bom. Tá aqui. Paulo Mato Grosso, de Salvador, sempre com a gente. Bozo é o verdadeiro Mr. M. Com a Covid voltou a ser notícia e fez sumir da imprensa o depoimento do filho 01. É verdade. É verdade. Enquanto todo mundo só falava do Capitão Corona infectado, o depoimento do Flávio Bolsonaro, que ele tentou se livrar, aconteceu. Ninguém teve acesso, não tem um acesso público, porque é segredo de justiça, essa coisa toda, mas ele deu o depoimento que ele estava evitando fazendo tempo. Além eu quero aproveitar aqui que o Paulo Mato Grosso de Salvador fala e lembrar o seguinte: e o silêncio da imprensa em relação ao José Serra, hein? Primeiro dia aquele estardalhaço, Serra, a filha Verônica, não sei o quê, papapá, pé, o Serra deprimido, 40 milhões numa conta na Suíça, mais 10 milhões não sei o quê, e não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. É um negócio inacreditável como os tucanos são protegidos pela imprensa, pela grande imprensa brasileira. Fica aqui o meu registro, tem que registrar, porque não é possível. Não é possível, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou voltar lá falar com o nosso pessoal. Orlando do Tatuapé. Marcos Cavuco de Suzano. Tá difícil de tolerar esse sujeito, né? É verdade. Edson Lima no Butantã. Hoje, bela lembrança, viu? Parabéns, Edson Lima. Eu que devia ter colocado aqui. Você está puxando a minha orelha com toda razão. Não quis fazer isso, mas você está lembrando que o incansável guerreiro das lutas por direitos humanos, o grande jornalista Audálio Dantas, completaria 91 anos. Audálio Dantas. Presente. Olha, grande lembrança, viu? Grande lembrança. Ele foi incansável como presidente do sindicato jornalista e teve um papel muito importante e decisivo quando foi na morte do Vlado, lá nos porões da ditadura. O Alex da Paulista, acho que estamos muito mansos, temos que ir para cima desse Bozo. Não pode fazer isso com o povo indígena. Não pode mesmo. Aliás, aquele ex-ministro, o Weintraub, que está lá nos Estados Unidos, ninguém sabe o que ele está fazendo lá, não dizia, eu tenho horror a falar de povo indígena. Ah, gentinha, vou te contar. Nas duas semanas é o tempo que demora, que os sintomas demoram a aparecer, tá? Da Covid-19. Nos últimos 14 dias, está aqui, ó, o Capitão Corona desrespeitou muitas vezes as regras do isolamento social, que ele é contra, né? É o que mostra o levantamento feito pelos repórteres Ranier Bragon e Daniel Carvalho da Folha de São Paulo. Bolsonaro fez 4 viagens, participou de 8 cerimônias e várias reuniões coletivas. Ao menos 66 políticos, empresários e outras personalidades estiveram cara a cara com o presidente nesses 14 dias. Além disso,
ele manteve relação próxima com centenas de pessoas, funcionários e pessoas que ele apertava a mão na rua, na padaria, sei lá o quê. Tá aí. E agora tem uma preocupação aqui da Organização Mundial da Saúde, que eu tenho também, e nós temos, né? Integrantes da OMS, Organização Mundial da Saúde, temem que o governo brasileiro faça uso político da doença do Capitão Corona. A preocupação manifestada é revelada agora pelo Jamil Chad, que ele pegou nos bastidores lá da OMS. Especialistas da agência acham que o grande erro do Brasil ao lidar com a crise foi a politização do vírus. Isso atrasou o reconhecimento de sua gravidade, orientou as decisões e pautou o governo. Atenção, o temor dentro da Organização Mundial da Saúde é que o negacionismo do Capitão Corona fique ainda mais evidente agora. Já está ficando. Se ele sair dessa, porque muita gente é infectado, tem um pouco de febre, um pouco de dor de cabeça, uma dor de barriga, perde um pouco o olfato e tal, se sente mal em alguns dias, mas depois sai tranquilo, não precisa ser internado, em UTI, nem ir para o hospital, nem nada. O que ele vai tentar, ele vai tentar atribuir a isso ao uso da cloroquina, ao fato de ter sido atleta, vocês vão ver o uso abusivo disso que ele vai, o uso político que ele vai tentar usar. Vamos falar um pouco de música? Moraes Moreira. Depois, no final do Moraes Moreira, que a gente vai botar um trechinho de um vídeo dele. Bom, Moraes Moreira, a gente falou muito do Moraes, a morte, né? Todo mundo sofreu muito. Uma morte que não teve o menor registro por parte da secretária, então secretária de Cultura, a Regina Duarte. Aliás, fica a pergunta aqui, onde anda você, Regina Duarte? Onde anda você, Regina Duarte? Que fez esse papelão trabalhando, não foi nem para a Cinemateca, não foi nem secretária da Cultura. Que fim de linha, hein? Bom, lá eu vi um trechinho, ele cantando Meninas do Brasil, parceria dele com Fausto Nilo. Depois eu vou botar um trechinho de uma poesia dele que ele fez durante a pandemia, um pouco antes de morrer. Vamos lá. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil. Tem a cor da formosura. Vamos lá, aos números da pandemia que a gente sempre dá aqui no programa, para ver se as pessoas que estão saindo às ruas de uma forma inconsequente, não para trabalhar, não porque tem necessidade de sair, é daquele pessoal que se aproveita para fazer farra, como aquele pessoal do Leblon, da Urca e outros bairros, em todas as cidades por aí. Como aquele casalzinho lá do engenheiro. Cidadão não, engenheiro. Agora o Crivella diz que não vai multar o casalzinho. Muito bem. Vai bater palma para eles, né? Números. Subiu para 67.113 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. Repetindo, 67.113 o número de mortes. Segundo o consórcio de veículos da imprensa. Foram 1.020 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. Total de casos, 1.683.738. 40.199 a mais do que ontem. Vou repetir, 1.683.000. São Paulo, que é o epicentro da epidemia aqui no Brasil, tem 341.365 infectados. Ontem eram 332.000, 8.000 casos a menos. Isso é importante, diminuiu o número de infectados aqui em São Paulo. De ontem para hoje foram 313 vítimas fatais, elevando o número de mortes para 16.788. Tem uma nota aqui que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, Covid-19, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, coitado, a mais recente taxa de reprodutividade da Covid-19 no estado diz que uma pessoa, cada doente pode infectar quase uma pessoa e meia, tá? E disse que após uma terça-feira que o isolamento social ficou abaixo dos 10%, em bairros como Botafogo, Leblon e Ipanema,
As projeções da Universidade Federal do Rio de Janeiro evidenciam os perigos de um descontrole total na retomada das atividades nesse momento da pandemia. Especialistas responsáveis pelo painel lá da universidade, olha, que a gente pode chegar com um novo pico no fim de agosto e início de setembro. Isso é muito perigoso, mas continuam abrindo. Eu já estou por aqui com esse tipo de declaração de prefeito, de governador. Bom, o Capitão Corona a gente não espera nada mesmo, né? Porque ele sempre foi negativista mesmo, incentiva o não uso de máscara, até tem uma lei que para você não usar máscara, né? No presídio, na escola, no comércio. João Batista Mendes da Rocha, de Santo André. Olha que notícia triste. Morreu a filha de Agostinho dos Santos, Nancy dos Santos, ocorrida em São Bernardo do Campo. Ela era proprietária do bar Ferradura, onde grandes músicos da região se apresentavam. Eu tinha ouvido falar desse bar. Agostinho dos Santos foi um grande cantor, um grande intérprete da música popular brasileira. Morreu no desastre de avião, num voo da Varig, que estava descendo já no aeroporto de Orly, naquela época era o aeroporto de Orly, e pegou fogo e morreu. Muita tristeza. E a filha dele tinha esse bar que reunia muita gente boa de música lá em São Bernardo. Juarez e o filho Pedrão de Mogi das Cruzes, sempre presentes aqui. Já há algum tempo o mundo precisava de mais atitude como essas do Facebook de hoje, retirando milicianos de suas páginas. É verdade, Pedrão e o filho, o Juarez e o filho Pedrão, lá de Mogi das Cruzes. Luiz Eduardo da Vila Valqueire, Mauro César de Bento Ribeiro, eu e minha esposa Norimar no seu programa, o Edinho de Salvador. Axé, Trajano, vamos ter fé em Deus. Olha, o negócio não está fácil não, viu? Não, eu vou botar aqui, ó. Vamos ver se tem alguma novidade aqui do... Bom, Ministério da Educação, deixa eu ver aqui. O Enem vai ser em janeiro, tá? Em janeiro. Janeiro e fevereiro. Essa aqui. Quando o sujeito é mau caráter, é um sujeito maldoso, é um sujeito asqueroso, vamos dizer assim, tipo esse Roberto Jefferson. Sabe o que ele fez agora? Convidou o Capitão Corona para ser candidato à reeleição, à presidência, pelo PTB, partido que ele é o presidente. Olha, eu conheci o PTB de outras épocas, viu? O grande PTB na época que defendia o trabalhador brasileiro. É uma pouca vergonha mesmo. Vamos falar o nome dos 3 cotados para o Ministério, 3 evangélicos. Ministério da Educação. Milton Ribeiro, ex-vice-reitor da Mackenzie, aqui de São Paulo. Professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. E o reitor do ITA, Instituto Tecnológico e Aeronáutica, Anderson Correia. Isso agradariam a bancada evangélica. É um tal de agradar a bancada evangélica. Não sei. Vamos lá, eu vou pegar mais aqui. Vamos falar do Fla-Flu? Decide a Taça Rio hoje à noite. É uma pouca vergonha que está acontecendo no futebol carioca, que voltou apressadamente por forçação de barra do Flamengo. O Fla-Flu, ninguém sabe, vai passar na TV do Fluminense, e o Flamengo ganhou o direito de passar também na sua Flá TV. Mas os direitos são do Fluminense. O Fluminense ameaça entrar na justiça comum, sabe? E está tão ridícula a coisa que tem um caminhão para transmitir para o Fluminense e ao lado o Flamengo instalou um outro caminhão lá no Maracanã. Veja que pouca vergonha. E o campeonato está tão esculhambado, tão confuso, que um jogador do Flamengo, João Lucas, lateral direito, testou positivo para a Covid-19, foi afastado da decisão. É um negócio inacreditável. Se o Flamengo ganhar, ele vira campeão da Taça Guanabara e fica com o título de campeão carioca. Aqui em São Paulo, o campeonato volta dia 22 de julho, tá? O governador, o Engomadinho, que começou até bem com as providências em relação ao Covid, depois foi se revelando. E agora o campeonato vai voltar dia 22 de julho. O protocolo para a retomada do Paulistão foi aprovado em conjunto pela Federação Paulista, aquela centro de contingência e tal. Jogos sem público serão disputados em cidade na chamada fase amarela do plano de reabertura. A final está prevista para dia 8 de agosto, um dia antes do começo do Paulistão, do Brasileirão. Gente, eu falei no início do programa que hoje é uma data muito triste no futebol brasileiro, né? 6 anos do 7-1.
aquela vergonha que nós passamos, né, em pleno Mineirão, pelas semifinais da Copa de 2014. De todos aqueles jogadores que atuaram no 7-1, tem um aposentado, que é o goleiro Júlio César, que se aposentou jogando pelo Benfica, e um jogador que estava querendo parar, sei lá o que, está tentando arranjar um contrato na Série D, no Fast Clube lá de Manaus, que é o Maicon, tá? Os outros todos estão jogando ainda. Davi Luiz no Arsenal, outro aqui, outro ali, Pepe. Mas nem gosto de lembrar. E o Filipão está desempregado, o técnico. Lembramos de novo da Central do Brasil, programa bem legal, 8 da noite, de segunda a sexta. E o programa tem uma coisa muito curiosa, muito legal, que a pauta também é feita pelos telespectadores, tá? Isso aqui só lembrando. Eu vou só lembrar, não vou botar VT. Márcio Montarroz, que eu vi tocar muitas vezes, os maiores pistonistas, trompetistas brasileiros, morreu aos 59 anos e nasceu em 8 de junho de 48. O Brasil teve grandes, entre eles o próprio Márcio Montarroz, trompetistas. Vou também só citar, porque não vai dar tempo, Procópio Ferreira, pai da Bibi, faz 122 anos do nascimento do ator, diretor, produtor, dramaturgo, Procópio Ferreira. Olha, grande, ele morreu aos 81 anos, estamos saudando aqui o grande Procópio Ferreira. Vamos ao momento cobrança, tão esperado por todos. 847 dias da execução de Marielle e Anderson. É uma pouca vergonha, uma safadeza que a gente não saiba até agora quem mandou matar Marielle e Anderson. 847 dias. E a dona Márcia, mulher do Queiroz, vai aparecer? Vai abrir o bico? E o Queiroz, preso lá em Bangu, vai abrir o bico sobre as rachadinhas? E os segredos escondidos do celular do Bibiano, ex-ministro, o encarne do Capitão Corona. Cadê esse celular? E os 13 celulares do ex-capitão, um miliciano, assassinado, trucidado lá no Salvador, Capitão Adriano. Qual o resultado da perícia, né? Ai, dos 13 celulares. O Papo com o Zé vai terminando por aqui. A gente volta amanhã, né? Mas a gente sempre termina com música boa. Não se deixe, eu sempre falo, não se deixe levar por essa gente que está se abraçando ao vírus. Tá? Saia, se tiver que sair, saia de máscara, não vai de Maria, vai com as outras. Porque se a gente atendeu aos apelos desse Capitão Corona, nós estamos fritos. A gente se despede com uma música de nível altíssimo no final do programa. Bom, como sempre, eu boto boa música para vocês, né? Se despede ouvindo um trecho da suíte Quebra-Nozes do Tchaikovsky, compositor russo que muita gente conhece. Só aparece a flautista Fabíola Alves, da Orquestra Sinfônica da OSESP, a Orquestra Sinfônica aqui de São Paulo. Mas o marido dela, o João Geraldo Alves, toca clarone, dá para ouvir, é o marido e ela, mas só aparece a Fabíola. É muito legal, vocês vão gostar muito, pena que seja só um trechinho. Depois dos dois, do casal Fabíola e João Geraldo, você fica com o seu jornal ao vivo. Sexta-feira tem uma grande atração aqui na TVT. Amanhã eu vou botar o trailer e vou contar todos os detalhes para vocês. Um abraço e até amanhã.